Oi, senhor, irmãos, bem-vindos a mais uma aula que a gente vai ter aqui da nossa lição, da Umadar. A lição de hoje é a lição de número 6, que tem como título Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Os tópicos principais dessa lição são, primeiro, a singularidade de Jesus, segundo, evidências de que Jesus possuía atributos divinos, e a terceira, que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Eu espero que Deus abençoe essa nossa lição de hoje. Nessa lição a gente vai falar sobre Jesus, tanto na sua forma na natureza humana, tanto na divina. E abramos nossos corações para essa aula, porque essa aula vai ser maravilhosa. Bom, no texto principal da lição, nós vemos um versículo bem interessante que acho que muitos de nós conhecemos, que se encontra em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como eu disse, acho que a maioria de nós já conhecemos este versículo, que é muito interessante. E bom, já vamos entrando no primeiro tópico da lição, que, como eu falei, vai falar sobre a singularidade de Jesus. Primeiramente, o nosso escritor da lição, ele vai falar sobre um ponto bem interessante. Ele vai abranger sobre Jesus nas suas duas naturezas, na parte divina e na humana. É interessante ver que Jesus, ele era plenamente homem e também plenamente divino. Ou seja, Jesus era Deus vindo em carne. Iremos abranger mais sobre isso aqui, nessa parte. E se a gente ler a lição, mais pra frente, a lição ela vai nos falar sobre uma expressão que foi usada pelos escritores do Evangelho, que é Filho do Homem, que foi usada 69 vezes. Ou seja, a gente tem que primeiro perguntar o que significa o termo Filho do Homem. Muitas vezes vocês já devem ter ouvido isso, que, né, como a lição nos falou, foram os escritores do Evangelho que escreveram 69 vezes. Lá no Novo Testamento, o termo Filho do Homem é usado quase exclusivamente para falar sobre Jesus. O próprio Cristo utilizou essa expressão para falar dele mesmo inúmeras vezes. Também vai estar lá em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabendo disso, a gente até já pode ir para o próximo subtópico. Na lição, ele vai falar que nas Escrituras Sagradas, a palavra usada com relação a Cristo é Theo, cujo significado é Deus. Até numas lições passadas a gente falou sobre ateus, que são basicamente o a é contra e Deus é Deus. Esse termo também é bastante mencionado para falar sobre o Criador dos céus e da terra. João 1:1, 1:18, 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreus 1:8 e 2 Pedro 1:1 são uma dessas passagens que falam sobre isso. A lição também ela vai nos falar que no Antigo Testamento a gente encontra um versículo muito conhecido, em que o nome de Deus é aplicado a Cristo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Está lá em Isaías 9:6. E no terceiro subtópico, a gente vai ver mais uma palavra que também pode ser aplicada a Cristo, que é a palavra Kyrios. Provavelmente, lendo a Bíblia, você já viu lá no cantinho Kyrios ou algo do tipo no texto. Bom, eu também já vi isso. Todavia, a mesma palavra é também usada na Septuaginta, a tradução grega no Antigo Testamento, que era regularmente usada no tempo de Cristo, como uma tradução Javé ou o Senhor. Partindo para o segundo tópico, veremos também que a lição ela vai nos falar sobre a onipotência, a eternidade e a onisciência de Jesus. Jesus demonstrou sua onipotência quando acalmou a tempestade com apenas uma ordem. Mateus 8, 26 e 27. Quando multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Mateus 14, 19. E ao transformar água em vinho. João 2, 1 até o 11. Jesus declarou sua eternidade ao afirmar: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. E também quando declarou: eu sou Alfa e o Ômega. Apocalipse 22:13. Podemos ver a onisciência de Jesus quando ele revela o conhecer o pensamento das pessoas. Marcos capítulo 2, versículo 8. João capítulo 6, versículo 64. Ou seja, aqui a gente vai ver algumas provas, né, e fatos que Jesus ele demonstra que é onipotente, onisciente e eterno. Um ponto importante que eu estava vendo é que nós devemos lembrar que Deus ele não é como quaisquer outros deuses de madeira, barro, ouro, prata, tanto faz.
Não, Jesus Cristo, ele é Deus vivo. E o seu amor por nós fez com que ele assumisse a forma humana para nos redimir dos nossos pecados. Ou seja, é muito interessante ver isso, que Deus, ele é tão misericordioso para conosco, que ele assumiu a forma humana só para nos redimir de todos os nossos erros e todos os nossos pecados. Sua soberania é vista no fato de que ele tinha poder para perdoar pecados. Todos nós, pelo menos, já vimos alguma vez na Bíblia algum milagre de Jesus. E um ponto bem interessante que podemos analisar é que muitas vezes nos milagres Jesus falava: os teus pecados estão perdoados. E lá em Mateus 9, do 4 até o 6, vai falar assim: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Porque o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Outra prova da divindade de Jesus Cristo é que o fato dele ser digno de adoração. Vemos que Jesus é sim divino, ele tem onipotência, onisciência, eternidade, é soberano e é digno de adoração. Ou seja, nesse segundo tópico a gente viu as evidências que Jesus ele possuía atributos divinos. Num terceiro tópico, ele vai falar sobre um assunto bem interessante. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Na lição, ele vai falar: escrevendo aos Filipenses, apóstolo Paulo afirma que Jesus tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 5 e 6. No versículo 7, a palavra erenosen, aniquilou-se, se destaca. Ela deriva do verbo renoou, que significa vazio, vão. E essa expressão ela nos mostra que Jesus, ao se tornar homem, renunciou suas prerrogativas como Deus, sua glória celestial, não deixando, porém, de ser Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que ele renunciou toda a parte da prerrogativa de Deus, né, como Deus, ao mesmo tempo ele também não deixa de ser Deus. E sim, Jesus permitiu que ele fosse morto, porque é impossível matar Deus. Não é apenas um Deus de barro, um Deus de ouro que pode ser quebrado. Não, Deus é um Deus infinito e divino. Porém, aqui ele esvaziou-se de todo o poder para sentir o que nós humanos sentimos. E o que o nosso segundo subtópico vai falar? O que realmente diz Filipenses 2, 7 e 8? Que basicamente a lição nos diz o seguinte: após um exame deste texto, podemos afirmar que Filipenses 2 e 7 não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes, ou que esvaziou-se de atributos divinos, ou coisa parecida. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. Ele não renunciou a qualquer de seus atributos, mas por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como homem e a ser encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, a gente vê aqui que nesse segundo subtópico, o esvaziamento ele inclui a posição, não os atributos essenciais ou a natureza. Ele mudou sua posição para viver como um homem e morrer na dura cruz. No terceiro e último subtópico da nossa lição, a gente vai falar sobre o alicerce da fé cristã. Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A lição até irá falar que a gente não pode deixar que nada venha mudar toda essa nossa crença. E pensando nesse lado, eu até lembrei de um termo que é muito usado pelos cristãos, né? Vendo heresias por aí, a reação dos cristãos, né? Que o termo é basicamente estão criando o seu próprio Deus. Eu já vi alguns vídeos de igrejas falando que Deus aceita homem com homem e mulher com mulher, como se fosse homem com mulher. Bom, isso não é verdade porque eles estão distorcendo a palavra de Deus. Facilmente você acha aí sobre alguns versículos que falam sobre isso. Eu não vou abranger muito esse assunto, porque, bom, gera muita briga por aí. Também não é muito o conteúdo da nossa aula, que agora a gente está falando sobre a divindade de Jesus Cristo. Mas eu só queria falar sobre isso porque até que chega num ponto interessante aqui que a gente pode analisar. Mas como a nossa lição nos diz, a gente tem que estar firme na rocha, que é a palavra de Deus, e também que é Jesus. A gente sempre tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Relembremos, a gente é luz no meio da escuridão. O mundo em nossa volta é pecaminoso, porém a gente tem que estar cuidadoso com o que vai vir pela frente. Falando até sobre vir pela frente, eu até lembrei aqui sobre um livro muito interessante, que é O Peregrino. Eu recomendo a todos lerem, eu ainda estou lendo, não terminei de ler o livro,
mas já tô na página 140 por aí, e é um livro bem interessante, e eu recomendo a todos lerem. É muito bom e vai aumentar bastante a sua fé cristã, que ele vai mostrar ali a história de um cristão chegando ao céu. Bom, o tema que a gente aprendeu nessa lição é bem interessante. A lição vai nos mostrar que Jesus sentiu dor, tristeza, alegria, esperança e muitos sentimentos que nós sentimos, porque ao mesmo tempo que ele é Deus vindo em carne no mundo, ele também é humano, que sentiu as mesmas coisas que nós, porém que morreu na cruz para nos salvar e perdoar todos os nossos pecados. Ele compartilhou conosco a realidade da alma humana, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Bom, eu gostei muito de dar essa aula. Foi uma honra estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha presença aqui também. Deus abençoe vocês, fique com Deus e boa aula para todos.